Desde sua estreia nas páginas das histórias em quadrinhos em 1962, o Homem-Aranha tem sido muito mais do que apenas um super-herói. Ele se tornou um ícone cultural, uma inspiração e uma fonte de fascínio para gerações de leitores ao redor do mundo. Em suas aventuras, encontramos não apenas ação e heroísmo, mas também uma profundidade emocional que ressoa com o público. Neste vídeo você embarcará numa jornada através do rico universo do Cabeça de Teia, explorando seus triunfos, desafios e, acima de tudo, sua humanidade. Top 10. As melhores histórias do Aranha já publicadas. Bora! Em 10º lugar, a história original da origem. A origem do Homem-Aranha surgiu em 1962, escrita por Stan Lee com arte de Steve Ditko. A edição contava uma história que definiu o gênero sobre um menino chamado Peter Parker, seu encontro com uma aranha radioativa e a morte de seu tio. Instantaneamente aclamada como uma primeira edição brilhante, a história de Amazing Fantasy número 15 resistiu ao teste do tempo e é agora amplamente considerada como uma das maiores origens de personagens de toda a ficção. O jovem protagonista foi uma revelação. Os jovens leitores apareceram pela primeira vez na página enquanto viajavam ao lado deste estudante do ensino médio por uma vida social complicada. A mistura alquímica de ação, emoção e, crucialmente, humor, impulsionou instantaneamente o Homem-Aranha ao estrelato dos quadrinhos. Sua série independente, O Espetacular Homem-Aranha, começou apenas alguns meses depois. E agora, 62 anos depois, ele continua sendo o super-herói mais popular do bairro. Ei, eu ouvi direito? Em 9º lugar, Das Cinzas da Derrota. Ao ouvir sobre a derrota do Homem-Aranha para o Abutre, Kraven fica furioso por ter seu direito negado de derrotar o Rastejador de Paredes e jura caçar seu novo inimigo, o Abutre. Ei, eu ouço isso 2, 3 vezes por semana. Em 8º lugar, Homem-Aranha Nunca Mais. Essa história de 1967 retrata Peter Parker, que deixa de ser o Homem-Aranha porque não é respeitado, não importa quantas pessoas ele salve. Quando ele joga sua fantasia no lixo, um menino a encontra e a leva para J. Jonah Jameson, chefe do Clarim Diário. Enquanto Peter aproveita a vida sem ser o Homem-Aranha, surge um novo senhor do crime chamado Rei do Crime. Quando Peter está andando por aí, ele encontra um cara sendo assaltado e decide salvá-lo. Depois que Peter viu isso, o cara o lembrou de Tio Ben e por que ele se tornou o Homem-Aranha. Ele então decide roubar sua fantasia de J. Jonah Jameson e se torna o Homem-Aranha mais uma vez. Com quem eu pareço? Com um ignorante? Em 7º lugar, a saga do Planejador Mestre, de 1966. Uma das edições mais célebres da série Lee Ditko é a número 33, a terceira parte do arco de história Se Este For o Meu Destino, apresentando a cena dramática do Homem-Aranha que, através da força de vontade e das memórias de sua família, escapa, sendo imobilizado por máquinas pesadas. O historiador de quadrinhos Lee Daniels observou que Steve Ditko extrai cada grama de angústia da situação do Homem-Aranha, com visões do tio que ele falhou e da tia que ele jurou salvar. Peter David observou que, após sua origem, esta sequência de 2 páginas de Amazing Spider-Man número 33 é talvez a sequência mais amada da era Stan Lee e Steve Ditko. Steve Seffel afirmou que a imagem de página inteira de Ditko em The Amazing Spider-Man número 33 é uma das mais poderosas que já apareceu na série e influenciou escritores e artistas por muitos anos. Matthew K. Manning escreveu que as ilustrações de Ditko para as primeiras páginas desta história de Lee incluíam o que se tornaria uma das cenas mais icônicas da história do Homem-Aranha. A história foi escolhida em 15º lugar na pesquisa das 100 maiores maravilhas de todos os tempos dos leitores da Marvel em 2001. O editor Robert Greenberger escreveu em sua introdução à história que essas primeiras 5 páginas são um equivalente moderno do solilóquio de Shakespeare. Parker prepara o cenário para sua próxima ação, e com ritmo dramático e narrativa, Ditko oferece uma das grandes sequências de todos os quadrinhos. Eu costumava não conseguir levantar nem o fusquinha. Em 6º lugar, Revelações.
Revelações foi publicada em 2001. Durante anos, Peter Parker manteve sua vida dupla como Homem-Aranha escondida de sua tia May. Mas quando esse segredo é exposto, Peter descobre que sua tia é muito mais forte do que ele jamais poderia imaginar. Além disso, os esforços de Peter para reconquistar sua ex-esposa Mary Jane encontram um obstáculo inesperado devido à interferência indesejada de seu antigo inimigo, o Dr. Octopus. Não se preocupem, tudo vai acabar bem. Só acredito vendo. Em quinto lugar, A Última Caçada de Kraven. A Última Caçada de Kraven é uma história em quadrinhos de J.M. DeMatteis e Mike Zeck, publicada em 1987, apresentando a batalha final entre os personagens da Marvel Comics Kraven, o Caçador, e o Homem-Aranha. Considerada uma das maiores histórias do Homem-Aranha, a história foi publicada originalmente em A Teia do Aranha, número 31 a 32, The Amazing Spider-Man, número 293 e 294, e Peter Parker, o Espetacular Homem-Aranha, número 131 e 132. Mas menos de 2 anos depois foi reunido em uma brochura comercial e, desde então, foi reimpresso dessa forma inúmeras vezes. Nenhum título para o enredo geral aparece nos quadrinhos originais, que simplesmente se referem a ele como uma saga de 6 partes em suas capas. As edições iniciais da brochura comercial foram intituladas Fearful Symmetry, Kraven's Last Hunt, sempre com a parte A Última Caçada de Kraven em uma fonte muito maior, e as edições posteriores abandonaram totalmente a parte Fearful Symmetry do título. O personagem Kraven, o Caçador, foi retirado da publicação original da história até 2009. E quando foi que ele se transformou em Freddy Krueger? Em quarto lugar, Como Era Verde o Meu Duende e O Aranha Salva o Dia. As duas histórias foram publicadas em 1966. Peter vai ao médico fungando e descobre que a saúde de tia May está muito frágil. O Aranha é levado a se envolver com um bando de capangas que o atacam com um gás misterioso. Não percebendo que o gás enfraqueceu seu sentido de aranha, ele se transforma em Peter Parker sob o olhar atento do Duende Verde. O Duende confronta o Aranha fora de sua casa e o captura, enquanto Peter está preocupado que tia May possa ser superada pela comoção. Amarrado no covil do Duende, Peter fica chocado quando o Duende tira a máscara e se revela como Norman Osborn. Felícia, é só um impostor. E como você sabe disso? Talvez seja ele. E aí galera, tá gostando do vídeo? Então aproveita para deixar aquele like maroto, comente alguma coisa aqui embaixo e compartilhe esse vídeo para os seus amigos aracnofãs. Também não deixe de se inscrever aqui no Parlamento para receber os próximos vídeos. Em terceiro lugar, Homem-Aranha Azul. Essa história foi publicada em 2002. É sobre lembrar de alguém tão importante para mim que eu passaria o resto da minha vida com ela. O que Peter Parker não sabia era que isso significava que Gwen Stacy só passaria o resto da vida dela com ele. Esta é a história de como eles se apaixonaram, ou, mais apropriadamente, como quase não se apaixonaram. Bem-vindo à vida do Homem-Aranha, mais ruim do que boa, mais ou menos espetacular. Então, para conseguir a garota dos seus sonhos, ele terá que enfrentar o desafio do Duende Verde, do Rhino, de 2 abutres e de um homem misterioso nas sombras que controla tudo. Junte-se à equipe ganhadora do Eisner Award, formada por Jeff Loeb e Tim Sale na história sobre o primeiro amor de Peter Parker, Gwen Stacy. Destacado pela introdução de Mary Jane Watson, é um momento crítico na vida do Homem-Aranha, quando tudo estava se encaixando apenas para desmoronar. Esse é o sistema de justiça do Homem-Aranha, culpado até provar o contrário. Segundo lugar, Homem-Aranha e Tocha Humana. Claro, Peter Parker pode ser o professor mais legal da escola, mas como ele se compara ao orador convidado na Assembleia Especial de hoje, o único Tocha Humana? Sim, é hora de uma última aventura à moda antiga e completa com seu amigão da vizinhança, você sabe quem, e seu amigo idiota em chamas. Mas desta vez, o relacionamento deles mudará para sempre. Acredite em mim, esta é uma história que você não vai querer perder. É um prazer ver você também, babaca. Antes do primeiro lugar, algumas menções honrosas. A origem do Duende Macabro. A morte do Capitão Stacy. O presente.
Cara a cara com o lagarto. A terrível ameaça do cérebro vivo. A saga original do clone. Problemas elétricos. A morte do Homem-Aranha. Carnificina. Em primeiro lugar, uma história de 1973. Não poderia deixar de ser a noite em que Gwen Stacy morreu. A morte de Gwen Stacy chocou a comunidade americana de quadrinhos. Anteriormente, era impensável matar uma personagem tão importante, a namorada de um protagonista com uma grande base de fãs. Geralmente, um super-herói não falha tão desastrosamente, a menos que faça parte de sua história de origem. Este arco de história foi proposto como um marcador do início do fim da Era de Prata dos quadrinhos e do início da Idade do Bronze, cada vez mais sombria. A tendência subsequente para as esposas e namoradas de super-heróis do século masculino enfrentarem destinos sombrios foi referida como a Síndrome de Gwen Stacy, pelo Comic Book Buyer's Guide. Uma enquete de fãs realizada pela Marvel Comics para sua série 100 Maiores Maravilhas de Todos os Tempos votou The Amazing Spider-Man número 121 e 122 como a 6ª e a 19ª maiores edições de todos os tempos, respectivamente. Ei, eu sou um super-herói, lembra-se? Pessoal, eu já falei aqui algumas vezes, mas eu escrevi, editei e produzi um documentário sobre a Marilyn Monroe. Ele se chama Como Marilyn Monroe Morreu. E ele fala não só da morte da Marilyn, mas ele também conta o que a Marilyn sentiu antes de morrer, a relação dela com os Kennedy, a opinião dela sobre o feminismo, a sexualidade dela, a religião dela, o que ela pensava sobre isso. Então é um documentário bem completo, ele tem 1 hora de duração e é o mais historicamente exato e honesto sobre a Marilyn que você vai encontrar na internet, certo? Eu indico que você veja se você é fã da Marilyn ou se você gosta de assuntos como psicologia e coisas assim, certo? Fica a dica pra você. Então é isso, pessoal, obrigado por terem assistido até aqui. Não esqueçam de dar aquele like no vídeo e de se inscrever aqui no canal. Obrigado e até a próxima.